Excelentíssimos senhores, segundo A, segundo B e segundo C. Prazer estar com vossas excelências, ainda que não pessoalmente, mas através das nossas videoaulas. Pois bem, senhores, eu vou trabalhar hoje nessa nossa videoaulazinha, tá? Esses dois temas, direito penal no tempo e direito penal no espaço. Quero destacar para vossas excelências que, com algumas turmas, talvez eu tenha trabalhado algo já referente a direito penal no tempo e direito penal no espaço. Mas, tendo em vista que agora a gente vai trabalhar de forma remota, e necessário se faz que haja uma nivelação entre o andamento do conteúdo com as três turmas, eu vou reiniciar essa questão do direito penal no tempo e no espaço. De modo que aqueles que já viram esse conteúdo vão ter a oportunidade de fazer uma breve revisão e aqueles que ainda não acompanharam vão ter a oportunidade de ver um pouquinho mais sobre esse tema. Muito bem, senhores, então vamos lá. Direito à lei penal no tempo. Olha só, gente, quando nós falamos da lei penal no tempo, nós temos que observar que deve-se observar o primeiro dos princípios. Deixa eu ajeitadinho aqui nessa câmera. Aqui, isso. Tempus regis acto, tá vendo ali? Então, aqui tá já o tempo regis actum. Opa, diminuindo o zoomzinho. Vamos ajeitar isso aqui. Aí, senhores. Agora ficou melhorzinho para todo mundo acompanhar, né? Então, muito bem. Lei penal no tempo, a regra da temporalidade, tempus regi actum, ou seja, gente, a lei do momento é aquela que rege o fato. Se hoje eu cometi um ilícito penal qualquer, a qual lei eu vou estar subordinado, em regra, à lei que está vigente hoje. Se daqui a 6 meses o Joãozinho cometer um delito, ele vai ser processado e julgado com base na lei vigente naquele período, tanto posteriormente quanto aquilo que já passou a regra básica. Então, tempus regi actum, a lei do momento é que se aplica no direito penal. Certo? Certo. Temporalidade, regra geral. E aí, nós temos que observar que no nosso ordenamento jurídico, nós temos lá no artigo 5º, bem como no Código Penal, a determinação de que a lei não retroagirá, certo? A lei não vai retroagir, a lei não vai voltar. Mas, olha só, gente, tem um detalhe, né? O nosso ordenamento jurídico, ele está subordinado a um dos princípios cardeais, que é denominado o princípio do favor rei. Então, nós temos que se lembrar que o direito penal, ele sempre será interpretado de forma favorável ao réu. Por isso, tendo em vista esse elemento, poderá, como exceção, o direito retroagir, a norma penal retroagir. Quando? Quando for possível beneficiar o réu, certo? Então, veja bem, o Joãozinho cometeu um crime no dia 12 de agosto de 2018.
naquele crime, a pena aplicável, ela variava de 2 a 8 anos. Muito bem, ele foi julgado posteriormente. E no momento do julgamento, havia uma outra lei vigente. A lei onde a pena que era aplicável a ele era de 1 a 6. Pergunto, nesse caso, tendo em vista o tempus regio acto, qual lei, em regra, deveria se aplicar? A lei que estava vigente no momento em que o Joãozinho cometeu o crime. Mas, considerando essa possibilidade de retroatividade da lei penal para beneficiar o réu, a chamada situação em que ele retroage in melius, para melhorar a situação do meliante, então poderá aplicar-se a norma que entrou em vigor posteriormente, a norma vigente, no momento do julgamento, certo? Então, essa é a situação inerente à possibilidade de retroatividade. Ainda, dentro das exceções, nós temos aquelas chamadas de extraatividades do direito penal. A ultraatividade e a retroatividade. A retroatividade nós já falamos, né? Agora, e a ultraatividade? Quando é que ocorre a ultraatividade? Quando é que eu posso aplicar uma lei anterior para beneficiar o réu, ainda que ela tenha sido revogada. Olha só, o Joãozinho cometeu um crime hoje, certo? E instaurou-se, hoje vamos para o futuro, vamos passado. O Joãozinho cometeu um crime há 6 meses atrás, certo? E aí, no momento em que ele cometeu o crime, vigorava uma determinada norma cuja pena era de 1 a 6 anos. Olha que legal. E aí depois entrou em vigor uma norma cuja pena vai de 2 a 12. Então, nesse caso, a norma atual, ela é o quê? Ela é mais... Aliás, ela é mais maléfica, né? Ela prejudica o réu. E aí? E aí, minha gente? Que aplicar-se-á a esse caso a norma anterior, ainda que ela tenha sido revogada, certo? Ainda que ela já não pertença mais ao ordenamento jurídico, ainda que ela esteja morta e sepultada, mas aplica-se a ultraatividade da norma penal. Por quê? Porque aquela lei é a mais benéfica. Então, veja bem, senhores, o cenário é o seguinte: toda vez que houver uma sucessão de normas penais, toda vez que houver uma sucessões de normas penais, num contexto onde o crime ocorreu em dado momento, sob a vigência de uma norma, e o julgamento ocorrerá num outro momento sobre a vigência de uma outra norma penal, eu vou analisar qual das duas é mais benéfica ao réu. Se for a primeira que foi revogada, eu vou julgar com essa que está vigente no momento do crime. Certo? Nesse caso, temos uma situação de ultraatividade da norma penal. Segunda possibilidade, eu tinha uma norma e a posterior, ela é mais benéfica. Eu vou dar um efeito retroativo a posterior para que ela seja
aplicada no caso concreto. Certo? Muito bem. Então, nós temos aí a regra e as exceções. E aí, tem alguns nomezinhos que são comumente utilizados em razão desse conflito de normas no tempo. Primeiro deles, senhores, vocês vão conhecer por aí o abolitio criminis. O que vem a ser abolitio criminis? Esse termo latino, esse termo que vem do latim, não que é latino, né? Olha só, abolitio criminis se dá quando uma lei posterior ela revoga uma lei anterior, fazendo com que determinada conduta antes considerada ilícita não seja mais considerada como crime. Ou seja, vamos supor que o Tião do Itaquera, o Tião do Itaquerão, praticou lá uma conduta X há 2 anos atrás. Foi condenado, foi processado, foi condenado. E agora, em virtude de nova lei, aquela conduta praticada pelo João de Itaquerão não é mais crime. O que vai acontecer? Ele vai ser beneficiado, houve abolição do crime. Mas quais são os efeitos desse abolitio criminis? Primeiro, extingue-se a punibilidade, certo? Ou seja, aquele indivíduo não vai mais ser punido, independentemente da fase que esteja a persecução penal. Pode estar em fase de inquérito, pode ter ocorrido já o trânsito em julgado, pode estar em processamento, esse indivíduo não vai ser mais punido, certo? Vamos lá. Havendo sentença, os efeitos penais são extintos. Havendo sentença, decorrência do abolitio criminis, se ele estava preso, ele vai ser solto, certo? Efeito penal. Aqueles efeitos que estão vinculados ao preceito secundário do tipo penal. Mas tem também uma condenação, ela traz os efeitos civis. No caso dos efeitos civis, observem, no caso dos efeitos civis, esses não serão alcançados pelo abolitio criminis. Ah, se ele tem que pagar uma indenização, se ele tem que reparar determinado dano, esse não é alcançado pelo abolitio criminis, certo? Então todo mundo craque em abolitio criminis. Vamos verificar agora algumas expressões, outras expressões, né? Novatio legius in melius. Vamos diferenciar o novatio legius in melius do abolitio criminis. O novatio legius in melius, ele é exatamente uma atenuação, digamos assim, do abolitio criminis. Por quê? Porque no abolitio criminis a conduta deixa de ser crime, no novatio legis in melius há uma atenuação, ou seja, ocorre uma mudança, mas essa mudança apenas atenua a situação do acusado. E qual é a vantagem para o réu? Qual é a vantagem para aquele indivíduo que foi objeto da persecução penal? Esse indivíduo vai ter uma redução na sua pena. Por quê? Porque a pena prevista para aquele tipo penal, ela foi diminuída. E isso deve impactar na situação do réu, independentemente da fase que esteja o processo. Então, novati legius in melius. Melius significa o quê? Melhor, certo? Vamos lá.
E vamos analisar as hipóteses onde se dá a irretroatividade. Primeira hipótese, novatio legis incriminadora, ou seja, se temos uma nova norma incriminadora. Nesse caso, senhores, não há que se falar em hipótese alguma em retroatividade. Essa nova norma, ela não pode ser aplicada a condutas anteriores, mesmo porque isso seria uma aberração jurídica contrariando tanto a Constituição quanto o Código Penal, mesmo porque o Código Penal, lá no seu artigo 1º, diz que não existe crime sem lei anterior que o defina. Então, nesse caso, nós temos aí uma vedação à retroatividade. E novatio legis impérios, que é exatamente o oposto do novatio legis immelius. Novatio legis impérios, eu tenho uma norma que dá um tratamento pior, ele traz uma pena maior a determinadas condutas já praticadas. Então, por exemplo, o Tião da Fiel está cumprindo pena por uma conduta Y. E, durante a execução da pena, ocorre a mudança da lei, de modo que a pena aplicada àquele crime é majorada. Haverá majoração na pena do Tião da Fiel? Não. Por quê? Porque isso significaria uma retroatividade da norma, o que é vedado. Então, essas são as duas hipóteses e que não pode ocorrer de forma alguma a retroatividade. Tá certo, gente? Próximo tema, lei penal no espaço. Eu já encaminho para vocês no próximo vídeo.